Para que eu pudesse falar nesta manhã, dividir com vocês essa reflexão, ter essa reflexão entre nós. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Eu convido, se vocês puderem ficar em pé, por gentileza. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor, obrigado por tua palavra. Pedimos ajuda do Espírito Santo para nos guiar, nos orientar, Senhor, em todo o aprendizado contido nesse texto, Senhor. Só o teu Espírito Santo para nos ensinar, para nos guiar, nos abençoar nesta manhã. Por esta razão, nos colocamos na dependência do teu Espírito Santo. Somos totalmente dependentes de ti, Jesus. Declaramos com todas as letras a nossa dependência. Fala ao meu coração, para que eu possa transmitir a tua palavra. Fala a todos os irmãos que estão aqui, para que eles recebam a tua palavra, para que todos estejam abertos para a tua palavra nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, guia-nos, faça a tua vontade. Eis-me aqui como instrumento em tuas mãos, nada mais do que isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu lugar. Meus irmãos, o que me trouxe a trazer essa reflexão para a gente é na observação de alguns comportamentos que eu tenho visto de muitas pessoas, inclusive líderes, trazendo determinadas distorções para o significado desta palavra cristã. Em virtude disso, eu tenho ficado preocupado, angustiado. Por quê? Porque nós vivemos num mundo globalizado, onde todas as informações, nós temos acesso a todas as informações. E eu, como pastor, na realidade, eu tenho tido um pouco tempo para influenciar aos irmãos dentro da fé que nós abraçamos, da fé que nós cremos, da forma como cremos, porque nós passamos pouco tempo aqui e saímos daqui e cada um toma o seu rumo, o seu caminho. E por esse advento da internet, em que nós podemos ir a todos os lugares que queiramos, a gente ouve muitas coisas, vê muitas coisas, e todas essas coisas que nós ouvimos, estamos vendo, elas não têm a menor dúvida, são instrumentos, são elementos de influência, somos influenciados. E isso me trouxe uma grande preocupação, porque nós somos seres influenciáveis.
Nós influenciamos e somos influenciados. Em virtude dessa preocupação, Deus colocou no meu coração esse pensamento, essa reflexão, para que possamos pensar, sair daqui pensando um pouquinho na fé que nós abraçamos em Cristo Jesus, de que maneira nós podemos nos comportar. E esse texto aqui de Mateus capítulo 5, é o Sermão do Monte, chamado as Bem-aventuranças, em que Jesus passa um longo tempo com os discípulos, justamente explicando aos discípulos como eles deveriam comportar nos diversos segmentos da sociedade, em casa, nos seus relacionamentos, no trabalho, como eles deveriam se comportar, de que forma eu devo me comportar. Esse nome que eu carrego de cristão, de que maneira eu posso representar isso? Paulo, em alguns textos, ele nos chama de embaixadores, ou seja, quem é o embaixador? É o que representa aquele país no outro país, não é isso? Eu estou num país X, mas eu represento o meu país naquele país. E um dos significados da palavra cristã é exatamente este, de você representar o teu país celestial, que é o céu. E neste mundo, neste país, neste mundo que você habita, ou pode ser no Brasil ou em outro país, mas você está aqui representando o teu país celestial. E isso demanda uma tomada de conhecimento. Eu preciso conhecer as características do meu país, eu preciso conhecer as leis do meu país, eu preciso conhecer todos os detalhes a respeito do meu país. Pois bem, esses versos que nós lemos nessa primeira parte, do 13 ao 16, o Senhor Jesus ensina aos discípulos o que eles deveriam ser. Então Jesus coloca diante dos discípulos que eles deveriam ser o sal da terra. E aí ele apresenta aos discípulos um tipo de sal que está totalmente descaracterizado, ou seja, que não tem valor algum, que é o sal se tornando-se insípido. Ele não tem significado algum. Nesse período, por exemplo, os romanos usavam muito sal, inclusive para pavimentar as estradas. Não é? A Via Ápia, aquela grande estrada romana, foi pavimentada. Por isso que Jesus fala que para ser pisado pelos homens perde o valor. Quando o sal ele está com toda a sua essência, não somente a aparência de sal, mas toda a sua essência, o seu conteúdo é eficaz, ele é importante. Por quê? Porque ele vai dar sabor ao alimento. Não sei quem aqui já comeu sem sal. Eu já, por 2 vezes no hospital, meu Deus, eu fechava, eu nem sei o meu comportamento. Quando chegava a comida, eu já falava, meu Deus, me ajuda. Porque comer sem sal não dá. É difícil. Então Jesus está falando exatamente isso, fazendo essa comparação. É uma característica do cristão. Logo a seguir, Jesus fala da luz, da importância da luz. Vós sois a luz do mundo. E ele diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não dá para esconder uma cidade toda iluminada sobre um monte. Ou seja, eu sou luz, não dá para esconder a minha essência, a minha característica, eu vou iluminar. Ao contrário disso, será escuridão. Logo à frente ele disse, se a luz que há em ti é trevas, grandes trevas serão.
ele diz que eu não posso esconder. Mas a palavra cristão é interessante, porque ela tem essas características, e na palavra, no grego, tem um significado de pequeno Cristo. Cristão é um pequeno Cristo, aquele que é uma miniatura de Cristo. É como se Cristo fosse a grande forma e nós fôssemos havendo uma reprodução desta grande forma que é Cristo Jesus. E eu preciso revelar isso para o mundo, eu preciso mostrar isso às pessoas. No Novo Testamento nós encontramos 3 textos que falam sobre os cristãos. Somente esses 3 textos. Está lá em Atos capítulo 11, 26, quando pela primeira vez os que seguiam a Jesus foram chamados de cristãos. Pela primeira vez. Depois, em capítulo 26 de Atos, foi o rei Agripa. Quando Paulo estava evangelizando o rei Agripa, ele disse assim: por pouco, Paulo, você me persuades a me fazer cristão. Por pouco, eu estou quase cedendo. O rei Agripa deve dizer: caramba, você está quase me convencendo. Então, Atos 26, 28. Logo a seguir, na primeira carta de Pedro, ele também fala: mas se sofrer como cristão, ele está fazendo uma comparação do sofrimento que algumas pessoas sofrem em virtude dos seus erros, dos seus pecados. Porém, outras pessoas sofrem porque elas decidiram abraçar a fé, elas romperam com determinados sistemas, determinadas culturas, e elas abraçaram a fé, então elas estão sofrendo por isso. E aí, meus irmãos, algumas perguntas vêm à nossa mente, eu queria trazer para a nossa reflexão. A primeira pergunta é: como você tem seguido a Jesus? De que maneira você segue a Jesus? Como você segue a Jesus? A Bíblia tem vários exemplos. Lógico que o tempo é curto e é uma mensagem, nós vamos assim citar alguns exemplos, e o Espírito Santo vai conduzir você. A maneira como você decide seguir a Jesus vai certamente trazer vai dar o norte à sua vida, aquilo que você representa. Por exemplo, Pedro, numa certa ocasião da vida dele, ele estava seguindo Jesus de longe. Ele tinha se comprometido com um grupo, com a comunidade. Ele fazia parte do seleto grupo de discípulos, de apóstolos de Jesus. Jesus separou, chamou alguns discípulos, alguns homens, e dentre esses homens, Pedro fazia parte. É como nós estamos aqui, Jesus nos chama, Jesus chama os homens, e ele mesmo diz: alguns são chamados, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então ele chama você, ele chama para a sua maravilhosa luz, e Pedro era um desses que tinha sido chamado por Jesus. Mas teve um momento que ele se afastou, e ele começou a seguir Jesus de longe. Lá em Lucas capítulo 22, ele se afastou um pouco de Jesus por causa do comprometimento. Havia uma perseguição muito grande. Ele estava prestes a negar Jesus, ou já tinha negado, ou seja, no seu coração já tinha uma plataforma para esta ação da negação. Porque o que acontece quando nós nos afastamos, ficamos muito longe do nosso Senhor Jesus. Quando nos desgrudamos, nós somos cortados, ou melhor, às vezes nós estamos ligados ainda na videira, nós somos os galhos, mas estamos sem receber a seiva.
E o que vai acontecer com a gente? A gente vai começar a dar um testemunho ruim, a gente vai começar a se afastar das coisas de Deus. É interessante que nesses capítulos, melhor dizendo, 5, 6 e 7, Jesus ensina alguns princípios importantes que às vezes nós falhamos constantemente, porque estamos às vezes longe. Por exemplo, Jesus fala do julgamento. Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma, capítulo 7, você pode ver, pois com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aí logo a seguir, Jesus ensina através da comparação. Ele compara o que comumente eu faço e aquilo que eu critico a respeito do meu irmão. Olha só a comparação que ele faz. Verso 3: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Então ele adota esse princípio da comparação para chegar à seguinte conclusão: você pode julgar, não tem a menor dúvida. E com esse ensinamento, Jesus está dizendo que todos nós, porque ele não diz se porventura você estiver no seu olho uma trave, não. Ele diz, você repara no olho do teu irmão o argueiro e não reparas a trave que está no teu. Por que você faz isso? Uma pergunta afirmativa. Ele afirma isso. Ele afirma que eu tenho uma trave no meu olho e eu fico olhando o argueiro, ou seja, o cisco, a pequena coisa. Logo a seguir também Jesus não proíbe o julgamento, mas ele diz, vai e tira a primeira trave do teu, para que você tenha capacidade para julgar. E aí nós estamos fazendo o contrário, nós estamos julgando o cisco no olho do irmão com a trave no nosso olho. Enorme. Então são princípios de comportamento que denotam o nosso afastamento da nossa relação, do nosso relacionamento no dia a dia da igreja, na escola dominical, no nosso relacionamento com a Bíblia, no manusear a Bíblia diretamente e, acima de tudo, na prática. Não somente nesse manusear, não somente no dia a dia da igreja, mas acima de tudo na prática, porque a maioria dos comportamentos negativos são pessoas até que conhecem, mas não praticam. Elas não praticam. Está registrado lá em Tiago capítulo 1, verso 22. Não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Precisamos praticar a palavra. Como você tem seguido a Jesus? Uma pergunta para você refletir, para você pensar. A segunda pergunta que eu quero fazer para a nossa meditação é: onde você tem andado? Onde você anda? Quais são os lugares que você está andando? Às vezes estamos andando em lugares terríveis. Não é o fato de andarmos em determinados lugares. Pelo contrário, nós somos o sal da terra e nós temos que ir em lugares onde as pessoas necessitam do sal. Nós somos a luz, nós temos que ir na escuridão, não tem a menor dúvida. Mas quando eu faço essa pergunta, e eu fiz a mim mesmo, onde eu tenho andado, eu estou dizendo que eu estou priorizando esse lugar ou esses lugares em detrimento das coisas de Deus, ou da obra de Deus, ou da casa de Deus. Eu estou andando nesses lugares, e a minha motivação ao andar neste lugar, ou nesses lugares, qual é a minha motivação? Por que eu estou indo lá? A gente percebe que Jesus, ele andou em vários lugares. Ele foi criticado veementemente por todos os religiosos da época, pelos fariseus, pelos escribas, porque ele foi a casa de Simão Curtidor.
ele permitiu que aquela mulher, que era uma prostituta, uma ex-prostituta, que tinha uma vida suja, que ela pudesse tocar na sua vida. E aí, aqueles homens, que eles estavam baseados na lei, e como Jesus era nazireu, e o nazireu não podia ser contaminado, e o toque de uma prostituta já caracterizava a contaminação de Jesus, por isso eles recriminam que Jesus não repudia aquela mulher. Pelo contrário, ele aceita, porque ele entende como adoração. Aquela mulher, ela foi tocada, ela foi quebrantada, ela experimentou algo sobrenatural. Alguém que se interessou por ela, não apenas pelo seu corpo. Jesus não se interessou pelo corpo, Jesus não se interessou pelo um relacionamento sexual, Jesus não se interessou por nada disso. Jesus se interessou pela alma daquela mulher. E aí ele foi criticado, mas ele estava ali, andando naquele ambiente terrível, mas para salvar. Aonde você tem andado? Será que você tem andado em lugares escusos, lugares terríveis, lugares horríveis e terríveis, em detrimento da obra de Deus, do compromisso com Deus? Terceiro lugar, com quem você tem andado? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Com quem eu estou andando? Com quem? Quais são as pessoas que estão à sua volta? Obviamente falei no início, né, que somos influenciados, influenciamos. E não tenha a menor dúvida que se eu andar muito com alguém que não comunga a mesma fé que a minha, vai, ou eu vou influenciá-lo, ou ele vai me influenciar. Não tem a menor, alguém vai ganhar esse jogo. Não tenha dúvida. Portanto, é importante você saber com quem você está andando. Qual é a visão dessa pessoa? Quais são os seus sonhos? O que ela pretende? Os seus ideais em relação de mundo, em relação da vida espiritual, onde ela vai passar a eternidade? Ela busca isso? Eu anotei aqui uma ilustração interessante que eu queria dividir com vocês. Teve um jovem que tinha se batizado recentemente, e ele disse, e quando ele foi dar o seu testemunho, ele falou assim para o pastor, o chamou para testemunhar, e ele disse assim: pastor, eu quero falar sobre o 5º evangelho. Vocês sabiam que tem um 5º evangelho? Sabiam? Não? Deixa eu brincar com vocês um pouquinho. Sim ou não? Olha na Bíblia. Querem olhar, não? Pois bem, existe o 5º evangelho, sim. Não é o 5º dos infernos, não. É o 5º evangelho. E o pastor ficou curioso, e toda a igreja, assim como nós estamos aqui, como vocês estão aqui curiosos para saber sobre o 5º evangelho. E aí ele começou a falar sobre a sua mãe. E ele falou assim: ali está o 5º evangelho. Eu comecei a ler na vida da minha mãe as coisas de Deus. Eu comecei a ver o testemunho dessa mulher, como Deus a usava. Na sua simplicidade, ela era paciente, ela é amorosa, ela é cuidadosa, ela é dedicada. Esta mulher chama-se o 5º evangelho. Você pode ser o 5º evangelho. As pessoas podem ler em você. Por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele relata, ele fala sobre isso, que nós somos a carta escrita do nosso Deus. Nós somos o evangelho. E nós estávamos falando, inclusive, na nossa reunião de diácono, exatamente isso. O livro de Atos não foi encerrado, ele está em aberto. Não há uma bênção apostólica. Quando nós não falamos
falamos que o livro não está encerrado, é que todo escritor ele encerra o seu livro, né? Fazendo saudações e bênção apostólica, coisa desse tipo. O livro de Atos não. Significa que eu e você, nós estamos escrevendo os últimos capítulos do livro de Atos. Ou seja, o nome do livro, Atos dos Apóstolos, ou Atos dos Discípulos. Você é discípulo de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, então nós estamos escrevendo o último capítulo desse livro, Atos dos Discípulos, que saberemos lá na eternidade. Quando chegarmos diante de Deus, aí sim nós teremos consciência e ciência do que nós escrevemos. Pois bem, você pode ser o 5º evangelho. Então, estou aonde? Terceiro, quarto lugar. O que você tem feito? Às vezes nós fazemos algumas coisas, irmãos. Eu terminar na hora, hein? Marquei. Estou em treinamento. Por isso que eu estou correndo aqui, né? Estou comendo um monte de coisa aqui com uma agonia danada, mas estou mutilando a mensagem. Como dizia o meu amigo diácono, pastor, mutilou a mensagem. Às vezes fazemos algumas coisas e valorizamos demais. Precisamos aprender a quem Deus, Ele que é o galardoador, ou seja, Ele que sabe presentear, Ele que sabe avaliar essa questão. Você sabe da historinha da pulga? A pulga que balançou a ponte? Vocês já ouviram essa história? A pulga que balançou a ponte. Vou contar para vocês. Minha dona pulga pulando. De repente ela se depara com um imenso rio e uma ponte. E ela falou: eu não posso atravessar. E de repente surge o elefante. E ela falou: seu elefante, me dá uma carona para eu atravessar a ponte. O elefante prontamente: pois não, dona pulga, pode subir. E ela pulou com muita facilidade no dorso do elefante. O elefante começou a atravessar a ponte de madeira. E a ponte balançou. E eles foram seguir. Atravessaram o rio. Ao final da travessia, a pulga agradeceu o elefante. Obrigado, seu elefante. Olha, o senhor viu como nós balançamos a ponte? Nós balançamos a ponte? Que pretensão! Às vezes nós somos assim, nós cobramos de Deus, exigimos de Deus, falamos que estamos fazendo, que fizemos, enfim, que acontecemos, enquanto Deus é que está vendo o que eu estou fazendo, com o que Deus está colocando em minhas mãos. Na realidade, Deus quer usar as coisas simples. Quando Jesus falou sobre a multiplicação dos pães, Jesus disse aos seus discípulos, quando os discípulos levaram o problema para Jesus: Senhor, já é tarde, essa multidão com fome, vamos despedi-las para que elas possam, indo mais cedo para casa, antes da chuva, né, eles possam comprar alimentos. Jesus disse assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus colocou aqueles discípulos numa situação complicada, porém, alguém com uma visão mais ampla observou que tinha um menino com os 5 pães e 2 peixes. É isso mesmo? Ou 2 peixes e 5 pães? Jogaram uma dúvida na cabeça de vocês. Quem acha que é 5 pães e 2 peixes? Não. Brincadeira, gente. 2 peixinhos. Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes. Percebam, irmãos, que a resposta dos discípulos foi uma só: o que é isso para essa multidão? E qual a conclusão que nós tiramos? Que Jesus, Ele não quer a sua e a minha capacidade. Ele sabe da minha e da sua limitação. Ele quer apenas a nossa disposição.
eis aqui os 5 pães e os 2 peixes. O que é isso? Não é nada, mas Ele vai transformar todos esses elementos de tal maneira que vai alimentar a multidão. Ele vai fazer com que você, com que eu, com que todos nós aqui possamos ajudar uns aos outros, com o nosso pequeno quinhão, com as nossas pequenas coisas, para que nós não sejamos a pulga, balançamos a ponte. Deus não quer que eu balance a ponte. Na realidade, o Deus dessa história é o elefante. Não é? Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou montado em um jumento, emprestado, um jumentinho virgem, emprestado. Agora imagine o jumento, se o jumento falasse, porque teve um na Bíblia que falou, né? Mas se ele falasse, caramba, olha, todo mundo me aplaudindo, não estava aplaudindo ele, estava aplaudindo Jesus. Na realidade, o jumento era apenas um instrumento, ninguém nunca mais ouviu falar do jumento. Acho que ele nem foi vendido. Meus irmãos, o que você tem feito? Deus quer as tuas mãos. Deus quer o teu pouco, o que você tem, o teu tempo. É pouco, é 1 hora, mas Deus quer isso em 1 hora, porque Ele vai transformar, Ele vai multiplicar isso. Ele vai trazer, vai potencializar isso. Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou o universo do nada. Haja luz e houve luz. Portanto, Ele tem essa capacidade que eu e você não temos. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Olha lá, olha. Meu Deus. Estou me sentindo um assassino. Vamos orar. Pare um pouquinho agora. Essa hora não é hora da gente sair. Obviamente com todo respeitando alguns casos de algumas irmãs, umas senhoras, uns senhores, remédio, todas essas coisas. Mas fora disso, vamos concentrar nesse propósito, para que a nossa estada aqui não seja uma coisa banal, corriqueira, não é? Um ritual. Já fui à igreja hoje, ó, já cumpri, ó, meu ritual, minha obrigação. Não é obrigação, não estou aqui obrigado. Estamos aqui obrigados. Estou aqui porque o meu Deus é vivo. Então feche os seus olhos agora. Esses minutinhos, fale com Ele. Reflita em todos esses tópicos, em tudo aquilo que o Espírito Santo te conduziu. Eu não tenho a mínima condição de te levar dessa dimensão, mas eu tenho certeza que Ele foi te mostrando outras coisas, ramificações, vertentes. Ele foi mostrando, revelando para você, porque Ele é um Deus pessoal. Ele conhece o teu coração, Ele sabe dessa massa aí, como Ele conhece o meu. Ele falou contigo do jeito que Ele sabe que você precisa. Diga agora para Ele as coisas que Ele falou ao teu coração. Quais são as suas atitudes? Quais são as suas decisões? O que você decide vai permanecer. Se Ele mandou você ir para um lugar, se Ele está dirigindo você, você vai seguir, você vai obedecer. O que você vai fazer? É entre você e Ele. Mas eu quero orar por essas causas, por essas questões, aí no seu lugar mesmo. Coloca a mão no teu coração. O que Deus falou ao teu coração nesta manhã, em nome de Jesus, eu vou entregar nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar essas vidas em tuas mãos. Senhor, esse momento de reflexão na tua palavra, a direção do Senhor nos deu nesta manhã, a maneira como o Senhor falou a cada um neste lugar. Agora estamos orando a favor de cada um, Jesus, a decisão de cada um, o que cada vida está
decidindo agora, resolvendo agora, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor que revela as coisas, o Senhor que traduz todas as coisas, como diz a tua palavra, e o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis, e certamente o Senhor fez nesta manhã, e conduziu pessoas por outros campos, por outras áreas, ó Deus, abençoando, guiando, aparando as arestas, quebrando muralhas, derrubando muralhas, destruindo resistências, algemas, em nome do Senhor, resistências internas, muralhas que são levantadas dentro de nós. Eu creio que o Espírito Santo está derrubando agora, pelo poder da tua palavra, Jesus, Senhor, para que possamos estar quebrantados diante de ti e consequentemente maleáveis, abertos à tua voz, à tua palavra, Senhor. Portanto, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, trata cada vida nesta hora, trata cada homem, cada mulher, guia, orienta, dirige, abençoa, cuida, meu Deus, cura o corpo físico, cura a mente, cura os sentimentos, pessoas com sentimentos, Senhor, abalados, pessoas tristes, aflitas, angustiadas, cura agora, Jesus, pelo poder da tua palavra, deste evangelho puro, limpo, maravilhoso, desta água cristalina que desce da rocha para dessedentar os homens, dessedentar a nossa sede, em nome do Senhor Jesus. Trata isso nesta manhã, no maior ou menor, no mais novo ou mais velho, que ninguém fique fora, Senhor, desta ação poderosa do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Que haja confissão nesta hora, confissão de lábios, crendo no coração, confessar com a boca. Como diz a tua palavra, nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Jesus Cristo é o nosso libertador. Confessamos nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém.